Marshall Blueberry, edição definitiva, que saiu aqui pela Pipoca Nankin, né, de Giraud, Vance e Rouge. Jean Giraud, William Vance e Michel Rouge, né? É uma história europeia, né? Então, na verdade, o Jean Giraud, ele acho que é mais conhecido como Moebius do que como Jean Giraud. Mas ele é um cara muito importante aí no mundo dos quadrinhos. Se você gosta de quadrinhos, com certeza você já leu coisa dele. Se não leu, é melhor correr, né? Bem, na verdade, Blueberry, eu sei que saiu algumas edições, né? Na verdade, várias edições definitivas que saiu pela Pipoca Nankin. Esse aqui é como se fosse tipo um spin-off. Então, quando eu nunca tinha lido nada dele, né? Desse título. E aí eu resolvi pegar esse que saiu. E dá pra ler de boa, sem ele, apesar dele ser meio que um spin-off. Tá vendo? A série Blueberry é uma criação de Jean-Michel Charlet e Jean Giraud. Apesar de eu não ter lido nada antes, aqui dá pra ler de boa, dá pra entender tudo. Ainda sobre a edição, olha que bonita essa guarda aqui, ó. Bonito, né? Ela foi impressa em papel offset, ó. Acho que uma gramatura 115, 120 gramas, então ele não é fininho. Mas eu até acho melhor porque ele não dá brilho quando você tá lendo. Às vezes você tá lendo debaixo da luz e no papel cochê ele dá um brilho que te atrapalha, né? Aqui não. Ele não tem um reflexo. Mas é uma típica história de faroeste, né? Se passa na década de 1868. Década não, né? Há 2 séculos atrás. 1868, conta a história do Blueberry. Ele como Marshall, né? Marshall é como se fosse um xerife. Ele não é bem xerife, mas ele pode, dependendo da situação, ele pode ser colocado como xerife para ele resolver alguns problemas, né? Às vezes tem uma vilazinha ali no Velho Oeste que ele precisa ser resolvida alguma situação, e aí ele é chamado para ser o xerife temporário ali da vilazinha. E então você tem essa história aqui que o Blueberry ele é chamado para ir para um outro lugar. Só que antes dele ir, ele precisa resolver várias coisas. Por exemplo, são 3 histórias aqui, são 3 partes. Na primeira ele tem que resolver uma situação com alguns índios. Só que aí ele prende o índio, né? Mas a vilazinha lá onde ele tá, não é bem uma vila, né? É como se fosse um forte. É sitiado por alguns bandidos e tal, e ele tem que resolver isso. O desenho é muito bem feito, olha que legal. Então, antes dele ir para esse outro estado, né? Ou para esse outro local, ele precisa resolver esse problema lá no forte onde ele estava alojado anteriormente, onde ele precisava levar um índio. E aí a história se desenvolve assim, dá pra fazer um filme muito bom, na verdade dá pra fazer uma trilogia. Olha que legal os desenhos, apesar de ser tudo quadradinho, né? Mas é bem típico da época que foi escrito, né? Olha que legal. O fim do primeiro capítulo, ó. Arte de William Vance. Texto de Jean Giraud. Cores Petra. Eu acho que quem gosta assim de Tex ou de quadrinhos assim que envolvam o Velho Oeste vai curtir muito. Ainda mais assim grandão, né? Aquele formato europeu. Eu curto muito esses quadrinhos gigantes. Aí no segundo ele já caminha lá pra onde ele tem que ir, mas aí acontece uma outra situação, ele também tem que resolver. Até ele chegar no lugar onde ele precisa chegar. Tem um pouco de nudez. Mas nada demais, né?
Apesar de ter muitos quadros, muito texto, até que a história ela é fluida, né? Então a gente acaba lendo bem rapidinho. Infelizmente não tem nenhum extra, só um texto falando sobre os autores, né? Mas não dá pra falar muito mais, porque senão estraga, né? Olha que legal. Não estraga a experiência de quem pretende ler aqui a história. Mas já dá pra você ter um vislumbre de como são. Olha que bonito isso daqui. Como são os desenhos, né? É muito bom mesmo. Dessa vez o vídeo vai ser curto. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.